Nós temos que pensar aí que o período das chuvas, eles começarão. Sim. E aí, junto com o período das chuvas, os raios também. Então já basta começar a chover, aí já até aparecer aqueles raios que nós já ficamos todos em sinal de alerta. É verdade. Então, nós perguntamos sobre e nos preocupamos sobre como proteger os nossos eletrodomésticos, as nossas casinhas. E aí, como que fazer, dona Jéssica? Pois é. Adams? Pois é, Serginho. Eu posso? A gente pode continuar? Obrigada. E se esse também é um medo seu, fique atento agora no nosso bate-papo que a gente vai ter com o gerente de negócios, Felipe Pio, e ainda o coordenador de suporte técnico, Tiago Gomes. Aê, Muito bom, senhores. Muito bom dia, Tadeu. Bom dia, como é que tá? Bom dia, tudo Como bem? vai? Tudo bem? Aceita um cafezinho, Tiago? Super Suco, tranquilo, água e suquinho. tudo. Um pastelzinho também. Peraí, pão de queijo. Felipe e Sempre é muito Tiago. bom. Tiago e Felipe. Felipe. Felipe Tiago. e Tiago. Tiago, isso. Ok. Só gente boa da melhor qualidade Só aqui. gente maravilhosa, com certeza. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo, maravilha. Gente, é como eu falei, né? Começa aí o tempo de chuva, tá chegando. Agora, e até precisa, né? BH, eu acho que já tá 3 meses sem chuva. Tá precisando. Então o negócio tá meio Tempo seco, tá tá meio seco. estranho, tá meio rasteiro. ruim. Mas, infelizmente, a chuva tem as suas benesses, mas também tem ali os seus contras, né? E ali vem os raios. É muito comum, assim, termos esse tipo de acidente aí, com os raios, de queima de eletrodomésticos, esses curtos-circuitos aí, nesse período agora? A primeira solução é correr e tirar o produto da tomada, não é? Que a gente faz. Começou lá, assim, Sai correndo, desliga da tomada. E fica Ó, gente, Lá é vem raio. importante mesmo. E quantas vezes a gente não faz isso? mulher principalmente, se der barulho de trovão, ela já corre para primeiro proteger a chapinha e depois tirar os eletrodomésticos. Não é isso? É a primeira solução que o pessoal tenta fazer, né? Mas a gente tem soluções mais práticas, Mais seguras. mais seguras, né? E de custo-benefício hoje bem pequenininho, que dá para todo mundo ter em casa, dá para todo mundo se sentir protegido, né? Nesses casos. E lembrando que esses casos são o ano inteiro, né? Mas a gente tem a maior incidência aí nessa época do ano mais chuvosa. O Brasil é o país no mundo com maior incidência de raios. É mesmo? Né? A gente tem a maior incidência de raios no nosso território nacional, né? A maioria concentrada mais para o norte do país, mas a gente tem bastante problemas aqui, porque nas cidades urbanas aí a gente tem, né, os problemas com os nossos materiais, nos nossos eletrodomésticos que estão em casa e são cada dia mais caros e fazem Sim. parte da decoração da casa, Claro. fazem parte de tudo da nossa casa, né? Então, a gente precisa buscar soluções práticas Sim. e que consigam resolver o nosso problema, né? Mas aí falando de solução prática agora, vamos dar um exemplo. Não estou em casa, começou a chover, aqueles raios, aquela coisa de louco, tá tudo ligado, todos os meus eletrodomésticos lá. E agora? Como que a gente isso, faz? né? Aí agora primeiro... a hora do inteligente, cientista, né? cientista apareceu. E aí? Me dá uma solução prática. Ótimo, excelente. É o seguinte, né? Como o Felipe aqui havia dito, a primeira coisa que é o mais natural, né? Vamos tirar, antigamente, né? Cobre o espelho, porque atrai raio. Tira os equipamentos da tomada. Às vezes... Eu também falei, olha, isso funciona mesmo, calma, não estou fazendo isso. Não. Enfim, né? Então, assim, existem algumas empresas, né? A Clamper é uma dessas empresas dentro do Brasil, aqui é uma das maiores, que desenvolve um dispositivo de proteção contra surto elétrico. Ele é conhecido como DPS, tá? Ele é uma versão inteligente ali do desligar o equipamento da tomada. Então, são vários equipamentos. É como se fosse ali um fusível ali para esse, tipo assim, aí se ele recebe e não deixa passar para outros caras. Exatamente. O que é um surto elétrico, né? O surto elétrico, ele é uma tensão muito alta num curto período de tempo, que normalmente a gente sempre tem na ideia que o surto elétrico somente é criado quando tem descarga atmosférica, chegando nesse período aí de chuvoso. Só que não é exatamente nesse período que a gente tem o maior problema. A gente tem outros problemas que são o chaveamento das máquinas,
são problemas de manobras de rede, tá? Então, são anualmente, né, a gente tem problemas com surtos elétricos, aí acabam danificando, reduzindo o tempo de vida útil dos equipamentos. Por exemplo... Aí isso que eu vim aqui para ver, esse que é o DPS aí? Isso, exatamente. Esse é um DPS classe 3. Existem algumas classes. Como que é feita essa mudança de classe? E essa classe, ela significa o quê? Beleza, vamos lá. Boa pergunta, Justo. É o seguinte, o DPS, ele é dividido para a parte de energia de 3 classes. Um DPS classe 1 para descarga atmosférica direta, ou seja, parte do raio vai estar passando dentro da sua instalação por um DPS desse. Tá? Ele é uma proteção primária. Esse é classe 1? Esse daqui, na realidade, é um DPS classe 1, mas na forma, o classe 1 também é dessa forma. Ah, sim. Fisicamente, ele também é dessa forma. Então, ele vai estar no seu quadro primário, tá? Um DPS classe 1 vai estar no quadro primário para fazer a proteção contra o raio mesmo. Fica junto com os disjuntores. Que é o pessoal de casa falar lá que a caixa de passagem ali. A caixa da chavinha. Que fica a chavinha. Isso. Tem que falar dessa linguagem. Exatamente. Aí aí isso vai ser instalado lá, obviamente, por um profissional da área. Qualificado. Não é isso? Interessante que seja. E precisa ser feito por alguém da companhia energética ou eu contrato um eletricista, assim? Contrata um eletricista, Aí é profissional da área, um engenheiro para poder fazer a Então, esse seria o de classe 1 nesse formato, nesse padrão Exatamente. aqui. Ótimo. O DPS, porque a descarga atmosférica, você lembra que eu falei que ela tem, a parte do raio vai passar pelo DPS no seu quadro primário. Mas quando ela cai próximo à edificação, ele cria aqueles campos eletromagnéticos, né, aquela interação de campos eletromagnéticos que atingem os equipamentos também dentro da instalação. Ou seja, os campos eletromagnéticos passam o DPS classe 1 e chegam até os equipamentos que estão dentro da casa. Então aí nós vamos ter DPS classe 2 e os DPS classe 3 que ficam próximos, uma proteção fina, que ficam próximo a televisores, ficam próximo ao meu computador, ao meu carregador de bateria do celular. É exatamente essa a ideia dos DPS classe 3. Então, são DPS que estão próximos aos meus equipamentos. Então, por exemplo, esse aí deixaria, igual a Jéssica falou aqui, ó, tá fora de casa. Então, isso aí eu já deixaria instalado próximo, especialmente aqueles aparelhos que já ficam permanentemente ou mais tempo já conectados à energia elétrica. Né? Por exemplo, geladeira, a própria televisão, que agora a televisão tem ali, o outro tem aqueles decodificadores ali das empresas de TV de assinatura. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E o importante, tá? Uma dica que é muito importante. A gente acha também que o surto elétrico ele só vem pela rede de energia, mas é um equívoco. Ele também vem pela rede de dados. Você citou a TV a cabo, pode vir um surto também pela TV a cabo. E acaba danificando a televisão, a HDMI. O satélite lá, como aquelas que já são instalados por dentro ali? Até mesmo pela antena comum. Exatamente. Pela antena comum também? Desce pelo cabo. Por isso que nesse DPS aqui, um dos exemplos que ele colocou aqui, a gente tem entrada de cabo. Aquele cabo da antena que vai atrás da televisão, ele vai passar por aqui. Né? Porque às vezes você coloca um DPS lá, o simples que a gente tem, que é o mais comum, que é o Pocket, ele está só na pontinha da tomada, né? Que é o mais simples, prático. Resolve só para televisão. Resolve só para energia elétrica. Né? Se você colocou para sua televisão, a gente precisa do cabo de mais proteção. Ou seja, não vai proteger tanto. Né? Exato. Né? Já aconteceu, tá? No passado, da pessoa desligar da energia a televisão no período da chuva, estava funcionando, desligou da energia. Na hora que foi ligar novamente, a TV estava queimada. Aí ele foi descobrir que o carro... Exatamente. Olha, então, isso acontece muito, é muito frequente. Para isso que existem os DPS classe 3, que são para proteção, por exemplo, para a parte de dados, né? E a proteção para a parte de energia. Esse DPS classe 3 aí é o que comumente a gente chama de filtro de linha? Isso é um verdade. Esse tem um outro, já vem com um upgrade aí? Exatamente. Esse é o verdadeiro, puro sangue, filtro de linha puro sangue. Porque o que a gente chama de filtro de linha... Esse é o raiz, não Esse é o raiz, Nutella, exatamente. Tudo Nutella, exatamente. Né? Esse é original, Nutella, os outros é genérico. O que é bom a gente colocar, porque esse filtro de linha que você citou, que ele comumente é encontrado em lojas, né? Ele não protege os aparelhos contra essas descargas. Esses mais comuns que a gente conhece como filtro de linha. Aquele é um protetor contra excesso de carga. Né? Ele faz uma filtragem da linha, oscilação na carga. Colocou muito, né? Aqui a gente tem uma tomadinha, isso aqui de tomada, não é? Por exemplo, ali 8. Sim. Isso. Aquele que vem com um fusívelzinho,
ele só serve para quando tiver o excesso de carga, o fusível queimar e não derreter isso tudo. Então é muito bom a gente informar as pessoas, que a pessoa pode estar assim, mas a gente já conhece isso. Aí eu compro lá na eletrônica perto de casa o filtro de linha. Supermercado vende Supermercado. esse fusível. Não é a mesma função. Aquilo não protege contra raios. Entendi. Nem surtos elétricos. Então você está colocando lá, você está tendo uma falsa impressão de segurança. Você precisa de um Isso produto... aí a Globo não mostra não pra gente, Pois não. é. Isso aí a TV não É mostra, só não. o de tudo um pouco que mostra, Gente, querido. sensacional. É por isso que eu gosto Só de de tudo um pouco. A gente- É a gente importante fica mais ressaltar inteligente isso. aqui. Porque senão a gente fica com a falsa impressão. Sim. Eu acho que eu estou protegendo, mas eu não estou Eu, protegendo. até então, eu pensava que só o fato ali, ó. Só focaliza ali, Fininho, só vira para aquela câmera ali do Fininho, ali, essa parte ali onde tem A chave interruptorzinho. Isso, é. Achava que tendo aquilo ali já era o suficiente, que você ia ali, desligava e Desligava. fazia. Falsa impressão. Então é só pela essa alternância de carga ali, talvez um pouquinho mais, é o que ele segura. Para proteção contra descargas e surtos elétricos, Esse a gente também precisa tem de um ali DPS. a questão desse DPS ainda pro cabo. Esse daqui Aí, é ó, para lá, cabo, aí, ó, a proteção para interessante. cabo e a Esse já é uma proteção versão para mais completa. telefone. Você tem um telefone próximo ali, Sim. normalmente Aí telefone dá sem bem pela fio, rede né? Também já telefônica. faz a proteção. Então, exatamente essa é a ideia, fazer a proteção de todos os condutores metálicos, independente se está passando energia, se está passando comunicação, se é um simples cano, um simples cano de água metálico. Você está falando de condutores metálicos. Agora fala para o pessoal entender. Tem algum tipo de eletrodoméstico que não consegue ser protegido por isso? Ainda Todos não. são? Uma das vantagens, eu acho que da Clamper é que a gente somente fabrica isso há quase 30 anos. Então, a gente tem quase 1000 tipos de DPS diferentes. Até hoje, o que aparecer no mercado, a gente acaba desenvolvendo e Uau. entregando ao mercado. Olha aí. De conforme essas demandas. Exatamente. Aí quando, por exemplo, para mim foi uma informação valiosíssima aí essa questão sobre esse DPS e separando ali daquela outra classe mais comum que só protege contra essa descarga aí um pouquinho maior. O público, em geral, por exemplo, quando vai a uma loja ali de elétricos, equipamentos elétricos e tudo, vai pensar nisso, eles estão sendo instruídos ou ainda parece que há uma informação ainda que é só para quem é mesmo da área, assim como vocês, tanto no nível empresarial como no nível mais técnico? Olha, pode pôr. Sem brigar, gente. Sem brigar cada vez. Aqui é tranquilo. Aqui tá tranquilo. Ó, cada a vez. gente tem tentado fazer um trabalho, principalmente na nossa região, Belo Horizonte, Minas Gerais, que ainda engatinha, né? A nossa loja tem tentado divulgar isso. Então não é uma percepção errada minha de saber que isso não é tão Não. difundido. Não. Ok. O público, vamos colocar como leigo, né? Ele tem muito pouco conhecimento dessa área, né? A gente vê que a turma high-tech, pessoal que mexe com computação, a gente vê que já procura pelo produto. Sim. Mas o público em geral ainda tem um desconhecimento geral, né? A gente acabou de falar aqui de uma falsa segurança que ela é comum a todo mundo. A gente tem clientes que chegam na loja procurando o conhecido filtro de linha para esse tipo de proteção. Esse cara sou eu. Exatamente. E é por isso que a gente tem essa preocupação em trazer isso ao público. Sim. E falar de forma bem clara que são produtos simples, práticos e baratos. A gente vai ter soluções a partir, vamos colocar valor, a partir de R$20 você começa a proteger, Olha. por exemplo, uma televisão de 4, 5, 6 mil reais, que hoje é comum, televisão de 60, 70 polegadas nas casas hoje. O cara coloca a televisão lá, sem proteção nenhuma, Sim. e corre esse risco total. Uma peça de R$20, ele já começa a ter proteção. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.